Olá, tudo bom com você? Fico muito feliz em estar aqui nesse vídeo do canal. Como sempre, para mim é um motivo de muita felicidade poder compartilhar com você os conhecimentos adquiridos por 25 anos de estudos, tá? E vamos falar hoje sobre carboidrato, sobre os famosos, ditos vulgarmente, açúcares, que são moléculas muito especiais presentes na natureza, importantíssimas para a vida. Sem a glicose, que é o principal carboidrato, a gente não se manteria vivo, porque ela é uma das fontes mais importantes de energia para a célula, tá? Principalmente para os neurônios. Eu não estaria falando aqui, eu não estaria pensando se glicose não estivesse chegando no meu neurônio todo momento, gente. Isso é muito interessante, né? Porque ela entra na mitocôndria, que é aquela bateriazinha que tem dentro da célula, e lá dentro ela vai ser queimada junto com o oxigênio, como se fosse uma combustão mesmo. E daí vai ser liberada energia na forma de ATP para que a célula possa viver, para que a célula possa funcionar. Para que a célula possa viver, ela precisa de energia. Tá? E quem dá essa energia para os neurônios e para muitos tipos de células é a glicose, que é um carboidrato importantíssimo. Então nós precisamos de glicose. Mas só que as pessoas comem glicose demais, comem açúcar demais. O açúcar branco refinado é uma glicose que foi alterada quimicamente pelo processo de refino e ela não é interessante, porque ela estraga os receptores, ela é uma molécula que não vai fazer bem para você. E além de ser em excesso. A gente sabe que mesmo uma molécula sendo boa para a gente, ela em excesso vai fazer mal, não é verdade? Então comer açúcar é algo que você deve parar de fazer imediatamente, porque o açúcar branco refinado, ele é um veneno. Ele é glicose e frutose, que formam a molécula de sacarose, só que alterados pelo processo do refino. Não é a glicose natural. A molécula sofreu alterações. Isso faz com que ela se transforme num veneno e não mais no néctar que ela já é naturalmente. Então, vamos falar hoje sobre carboidratos. Muita gente fala, carboidrato é ruim. Não, não é ruim. O ruim é o excesso. Os carboidratos são necessários. O excesso de alimentação com carboidrato faz mal a você, engorda você. E quando a gente fala em açúcar, a gente já fala em excesso logo de cara. E o açúcar está em todo canto, o açúcar refinado. Então a gente tem que consumir os bons carboidratos. O açúcar branco refinado é um mau carboidrato. Existem outros maus carboidratos também, que muitas vezes são piores do que o açúcar. E esse é o assunto desse vídeo de hoje. Se você deixou de comer açúcar, mas continua comendo esses carboidratos ruins, você não vai conseguir reverter o processo de obesidade e também não vai conseguir reverter o processo da diabetes. É um absurdo que pessoas diabéticas, como eu conheço muitas, continuem comendo, gente, todos os dias açúcar branco refinado dentro do pão ou em outros alimentos industrializados. Eles não sabem o que estão fazendo, né? Inclusive, os profissionais de saúde deixam de orientar esses pacientes quanto a isso. Por que é um problema sério isso? Porque o amido, que é um carboidrato complexo, o que é que vem a ser um carboidrato complexo? É uma molécula muito grande que, na realidade, é um polímero. Ou seja, são muitas moléculas de glicose juntas que formam uma molécula de amido. Em 1 grão de amido, você vai ter 2.400 moléculas de glicose. E o amido, na natureza, ele encontra-se protegido dentro de uma casca, dentro de fibras. Porque a mãe natureza é muito inteligente. Ela sabe que a gente precisa de carboidrato, mas que esse carboidrato não pode ser excessivo. A glicose, por exemplo, ela é muito boa para a gente, como eu falei no começo do vídeo. Mas se for em excesso, ela fica o seu oposto. Ela vira o contrário, ela passa a ser ruim. Tá? Não pode concentrar muito. A glicose é um néctar, quando está nas boas concentrações, quando está no nível ideal de concentração. Quando você aumenta um pouco essa concentração e fica muito concentrado, a glicose transforma-se num veneno. Mesmo sendo boa, termina sendo ruim, porque é excesso. Todo excesso é ruim. E a glicose rapidamente fica ruim. Então você não pode ter glicose em excesso. E a natureza sabe disso. Tanto é que a natureza colocou todas as moléculas de glicose protegidas. Então, por exemplo, nos grãos, a glicose está envolvida com cascas e com determinadas estruturas moleculares que fazem com que, quando esse amido for digerido, ele não entre rapidamente na corrente sanguínea. Então essas fibras que existem, essas cascas que existem, no arroz integral, por exemplo, em outros grãos, como o grão de bico, que possui os fitatos e também possui uma casca. Se você ver direitinho, você coloca um grão de bico de molho, você vai ver que sai aquela casca. Aquilo ali protege você, na realidade, desse amido que existe no grão de bico entrar rapidamente na tua corrente sanguínea quando for digerido. Então a natureza já protege você. Então quando você consome um carboidrato integral, isso aí esquece o trigo, porque o trigo tem um problema do glúten, que é outra coisa.
Quando você consome um amido integral, ou seja, você não retirou essas cascas, não tem problema algum. Ele é um amido bom, tá? Como é o caso do grão de bico, ervilha, lentilha, o arroz integral. Não é o caso do feijão, porque no feijão, quando você cozinha bem o feijão, principalmente aquele feijão macento, né? Você sente que é uma massa, ele tem muito amido e esse amido é de fácil digestão. Então, esse amido sendo digerido vai soltar na corrente sanguínea uma quantidade absurda de glicose. Raciocina aqui comigo. O amido é uma molécula muito grande, cheia de glicose. Então, várias moléculas de glicose se juntam e formam uma molécula grandona lá de amido. Então, quando você faz a digestão desse amido, você solta açúcar puro dentro da tua corrente sanguínea. Principalmente quando esse amido estiver sem casca, sem fibra, que é o caso de vários tipos de alimentos. Por exemplo, o arroz branco, do qual foram retiradas todas as fibras, todas as cascas. Ele é amido puro. Ele tem ali muitos nutrientes, principalmente se for parboilizado. Ele vai ter ali vários minerais, ele vai ter ali muitos nutrientes. Porém, ele vai ser amido puro. Tirou muita coisa dele ali quando fez o refino. Então, arroz branco é amido puro. E quando é digerido, esse amido vira açúcar lá dentro. Então, arroz branco vira açúcar puro dentro de você. Então, você comer muito arroz branco é o mesmo que está comendo muito açúcar. No final das contas, é trocar 6 por meia dúzia. A mesma coisa acontece, tá, quando você come batata inglesa, que é diferente da batata doce. A batata doce tem mais fibras, por isso é mais protegido esse amido aí. A batata inglesa, ela não possui fibra. Então você comer batata inglesa, 20 minutos depois, é o mesmo que ter comido várias colheres de sopa de açúcar. Porque o amido todo vai ser facilmente digerido, vai virar açúcar dentro de você, vai dar picos de insulina. A glicose sobe muito no sangue e a insulina também sobe muito, então batata é proibido para o diabético. Embora seja muito saboroso, né, gente? E quando você faz, por exemplo, uma batata frita, quando você faz uma batata cozida e depois frita ela, aquela batata dourada, que é muito saborosa, mas ela produz uma toxina chamada AGE, que são os compostos de glicação avançada. Esses AGEs não são bons para a saúde, então batata frita é tudo de ruim. Infelizmente, ela é muito saborosa, mas não é boa. Se você fizer a batata naquele air fry ou colocar ela no forno, vai amenizar muito isso, não vai fabricar AGEs, tá? Isso aí é uma saída que a gente encontra para quem gosta de batata frita. Tá? Você pode fazer a batata frita, sem ser frita, tá? No forno, tá? Você corta direitinho daquela mesma forma que corta a batata frita, corta ela e coloca no forno. E depois bota um salzinho, uma flor de sal, você vai consumir e vai matar a sua fome sem fazer mal à sua saúde. Tá? Pode também dourar essa batata no forno, isso aí não vai fabricar AGE, tá? Isso aí vai ser bom para você. Mas saiba que se você for magrinho, você pode comer a batata sem ser frita no forno ou ela no air fry, sem problema algum se for magrinho. Mas se for gordinho, se tiver querendo emagrecer e se for diabético, não pode de jeito nenhum, porque batata é açúcar puro. Parar de comer açúcar e continuar comendo batata é trocar 6 por meia dúzia. Isso vale também para o amido que está presente na farinha branca, na farinha de trigo branca, que tem 2 problemas. Um é o glúten, que depois eu vou fazer vários vídeos sobre o glúten explicando o horror que o glúten é, que é a proteína. O glúten é a proteína. O glúten não tem nada a ver com carboidrato, ele é a proteína do trigo, tá? E o amido é o carboidrato do trigo. Então, numa massa branca você vai ter glúten, que é um problema, e o segundo problema é esse amido sem casca. É o amido sem fibras, que facilmente vai ser digerido. E facilmente vai ser uma enxurrada de glicose, de açúcar dentro do teu sangue, para dar pico de insulina e fazer você engordar e ficar diabético. Então, o pão, terrível. Fora que tem outras coisas ruins no pão, que depois eu vou fazer vídeos explicando isso aí. O pão é um horror, é um dos piores alimentos que existe na face da terra. Embora seja muito saboroso, eu posso dizer que eu gostava muito de pão, mas eu prefiro a minha saúde. Se é para escolher entre o sabor e o prazer e a minha saúde, e o prazer de ter saúde, eu prefiro o prazer de ter saúde. Então, eu abdiquei de pão. Você, se for magro, também pode comer o pão sem glúten. E aí você vai ter um problema resolvido, que é o do glúten, mas não vai ter o problema do amido resolvido. Vai ficar ele aí pendente. Aí, se você for gordo, vai ser problema também, porque esse amido vai ser facilmente digerido e há açúcar puro dentro de você. Então, se você for magrinho, pode comer o pão sem glúten. Tá? Então, pão, bolacha, biscoito, macarrão, tudo isso que leva farinha de trigo. Bolo, feito com farinha de trigo. Tem amido, amido puro, amido sem casca, então é carboidrato ruim. Vai te engordar, porque vai ser açúcar puro dentro de você. Então,
Esses alimentos são piores ainda do que o açúcar puro. Não sei qual é o pior, tá? Vai aumentar muito tua glicemia. Isso aí durante muitos anos, todos os dias, no dia a dia, vai terminar fazendo você ficar obeso. Um dia fica obeso, mesmo sendo magro na juventude, você vai ver que no futuro vai terminar ficando obeso, porque o corpo não aguenta. E no final de tudo, pode ficar diabético mais facilmente. E se você é diabético, não pode comer esses alimentos. Tem muito diabético que tem medo de comer fruta e não tem medo de comer pão, biscoito, bolacha, que é muito pior. Aliás, a fruta é boa, tá? Porque a fruta tem fibras. As fibras que existem na fruta, elas vão justamente proteger essa glicose e frutose que estão lá de entrar muito rápido na corrente sanguínea. Então essa é a questão fundamental. Então a natureza faz tudo certo. Na fruta, a glicose está protegida pela fibra. E nos grãos, ela está protegida por essas fibras e cascas grossas que vão impedir que o amido seja digerido rapidamente demais e entre na corrente sanguínea muita glicose intempestivamente. Então, gente, essa é a questão. A natureza é sábia. Ela sabe que a glicose é boa para a gente, mas tem que entrar devagarzinho para poder dar tudo certo. Glicose não pode ser demais. Ela, na quantidade certa, é um néctar maravilhoso, ela é a tua vida. Mas se você exagerar na glicose e ela for demais, ela vai ser um veneno. Tá? Então tudo depende da quantidade quando se fala em termos de glicose e frutose também. A frutose que tem na fruta, que está junto com a glicose, que está protegida por fibra, ela é um néctar para você. A frutose faz bem à saúde, ela regula o metabolismo. Tem trabalhos científicos mostrando isso. Ela aumenta a queima de gordura, por isso que todo frugívoro radical e que come só fruta é magro, como a gente diz no Nordeste aqui, que só a gota serena, e come quilos de fruta por dia. Porque a fruta não engorda, porque ela está protegida por fibra. Não é tomar o suco, é comer a fruta, tá? Então, gente, essa é a questão. Existe carboidrato ruim, que são esses que eu falei. Vamos revisar aqui o vídeo de hoje. Número 1, amidos sem casca, amidos sem proteção. Amidos facilmente digeríveis, refinados. Farinha branca de trigo, e aí você inclui pão, bolo, bolacha, biscoito, todos esses produtos que são usados, em que são usadas farinha de trigo, inclusive o macarrão. 2, o arroz branco, que é amido puro, facilmente digerível e que é açúcar puro dentro de você. 3, batata inglesa, que horror, muito facilmente digerida, sem nenhuma casca dentro, sem nenhuma fibra dentro, completamente diferente da batata doce, que tem fibra, tá? E é isso aí, são alimentos que são muito piores do que o açúcar branco, tá? Não sei se estão piores, mas são tão ruins quanto e devem ser evitados, tá? Então, consumir os amidos com casca dos grãos que eu citei aqui, como grão de bico, lentilha, ervilha, arroz integral. Tem 2 tipos de arroz integral que eu consumo, que é o vermelho, aquele vermelho bem escuro, e o preto. A dica é, antes de você cozinhar, no dia anterior você coloca de molho na água. Aí você vai tirar as toxinas que existem na semente e vai amolecer um pouco para que o cozimento seja por menos tempo, tá? Porque senão você vai cozinhar, se você colocar direto na panela, vai demorar demais para cozinhar. Então é isso, gente. É o cuidado que a gente tem que ter, principalmente se você for diabético, tá? Você pode comer fruta, desde que seja moderadamente, que não vai fazer mal, desde que seja isoladamente também. Não pode misturar fruta com alimento cozido, senão vai embananar, tá? Principalmente se for com banana junto. Ok? É essa mensagem de hoje, gente. Estou sempre muito feliz em poder estar aqui neste canal de expressão, podendo compartilhar isso com você. Graças às maravilhas da tecnologia que propiciaram isso. Realmente é incrível saber que por trás dessa lente de câmera existem milhares de pessoas me escutando. Sou muito grato a você por me escutar, por poder compartilhar o meu conhecimento com você, tá? E peço a Deus para que possa te abençoar com muita paz e muita saúde. Agora, se você não se inscreveu ainda, não esquece nesse momento de clicar no inscrever-se e no sininho. Aproveita porque é de graça. E você vai receber os vídeos novos assim que eu postar, para você estar em dia com essas novidades que eu coloco no canal diariamente, tá? Bem, e se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar ele no WhatsApp, no Facebook para ajudar o canal e dá o teu joinha para que a gente possa crescer cada vez mais, ok? Participa, dá o teu comentário aí embaixo, com respeito. Se você discordar totalmente de mim, coloca as suas opiniões. Se for com respeito, se for com harmonia, se for com paz, a gente discute numa boa, cientificamente, e eu vou aprender muito com você também, tá? Eu estou aberto para aprender, estou aberto sempre para mudar minha opinião, desde que a verdade apareça para mim, tá bom? Um grande abraço para você e que você possa ter mais saúde cada vez mais. Até o próximo vídeo.